Nós, de Eugênio Zamyatin. 13º registro. Resumo. A névoa, tu, um incidente totalmente absurdo. Acordei ao amanhecer, com um firmamento rosado e límpido bem diante dos meus olhos. Tudo está perfeito e redondo. Ou virá a noite. Sem dúvida, já me sinto recuperado. Sorri e voltei a dormir. Levantei-me ao ouvir o sinal da manhã tocar. E está tudo diferente. Através dos vidros do teto e das paredes, por toda a parte, cobrindo, envolvendo, só névoa. Nuvens insanas, ora mais pesadas, ora mais leves, ora mais próximas. Já não há mais fronteiras entre a terra e o céu. Tudo está voando, derretendo, caindo. Não há nada em que se agarrar. Não há mais casas, as paredes de vidro se dissolveram na névoa como cristais de sal na água. Olhando da calçada, vultos escuros das pessoas dentro das casas parecem partículas suspensas em uma solução delirante e leitosa. Eles parecem estar pendurados no andar de baixo, outros acima, outros mais acima, até o 10º andar. E tudo está imerso em uma espécie de fumaça de incêndio, que a tudo devora sem o menor ruído. Exatamente às 11h45, intencionalmente olhei para o relógio para me agarrar aos algarismos, para que, pelo menos, eles me salvassem. Às 11h45, antes de ir para a atividade habitual de exercício físico, conforme previsto pela tabela de horários, entrei no meu quarto por alguns instantes. De repente o telefone tocou, uma voz como uma longa agulha perfurando lentamente meu coração. — Ah, você está em casa? Que bom! Me espere na esquina. Nós vamos... Bem, você vai ver aonde. Você sabe muito bem que agora estou indo para o trabalho. Você sabe muito bem que vai fazer exatamente o que eu lhe disser. Adeus. 2 minutos. 2 minutos depois, eu estava parado na esquina. Era preciso mostrar a ela que o Estado Único, e não ela, quem me governava. Vai fazer exatamente o que eu lhe disser. E, quer saber? Ela estava convencida disso. Dava para ouvir na sua voz. Muito bem. Já vou falar com ela como se deve. Unifes cinzentos, impregnados com névoa crua, materializavam-se por um instante perto de mim, para depois se dissolverem inesperadamente na névoa. Eu não tirava os olhos do relógio. Eu mesmo acabei me tornando como o afiado e trêmulo ponteiro dos segundos. 8, 10 minutos se passaram. Já faltam 3 minutos. Agora 2 minutos para as 12 horas. Pronto. Agora eu estava atrasado para o trabalho. Como a odeio! Mas era necessário que mostrasse a ela que... Na esquina, em meio à névoa branca, vermelhos, como um corte com uma faca afiada, eram os lábios dela. Parece que eu o atrasei. Seja como for, agora já é tarde demais para você ir trabalhar. Como eu... Mas, sim, agora é tarde demais. Em silêncio, fiquei olhando para os seus lábios. Todas as mulheres são lábios. Não passam de lábios. Alguns são rosados, flexivelmente redondos como um anel, um delicado abrigo contra o mundo inteiro. Já estes, há um segundo nem sequer podiam ser vistos, mas agora, neste instante, são como, depois de a faca ser enterrada, o sangue doce que continua fluindo. Ela se aproximou, encostou o ombro no meu e nos tornamos um. Algo dela verteu para dentro de mim. Eu sei, deve ser assim.
discerni isso com cada nervo, com cada fio de cabelo, com cada doce golpe do coração, até o ponto de doer. E é uma alegria me submeter a esse deve ser. Provavelmente é a alegria que um pedaço de ferro experimenta quando se submete à lei exata e inevitável de se deixar atrair por um ímã, ou de uma pedra que é atirada para cima, hesita por um segundo e depois se precipita no chão, ou de um ser humano que, depois de intensa agonia, finalmente respira pela última vez e morre. Eu me lembro de sorrir um tanto perplexo e, do nada, dizer: que névoa! Tu gostas de névoa? A forma antiga, há muito esquecida, aquele tu íntimo, o tu do Senhor para o escravo, penetrou profunda e lentamente em mim. Sim, eu sou um escravo. É preciso que eu o seja, e isso também é bom. Sim, é bom, eu disse em voz alta para mim mesmo, e só depois respondi para ela: eu odeio névoa. Eu tenho medo da névoa. Isso significa que você gosta da névoa. Você tem medo dela porque ela é mais forte do que você. Você a odeia porque não consegue fazê-la se submeter a você. Na verdade, só é possível amar o que não é possível conquistar. Sim, é isso. E é precisamente por isso que nós caminhamos, dois como se fôssemos um. Ao longe, em algum lugar na névoa, o sol cantava audível, mas apenas o suficiente, enquanto as cores iam resilientemente emergindo, perolizadas, douradas, rosadas, vermelhas. O mundo inteiro era uma mulher enorme, e todos nós estávamos bem ali, no seu ventre. Ainda não nascemos, estamos alegremente amadurecendo. Para mim estava tudo claro, incontestavelmente claro. Tudo é para mim, o sol, a névoa, o rosado e o dourado, tudo feito para mim. Não perguntei para onde estávamos indo, não importava. O que importava era apenas ir, caminhar, amadurecer, para crescer cada vez mais resilientemente. Bem, aqui estamos. E parou diante de uma porta. A pessoa de serviço está sozinha aqui, hoje. Falei sobre ele um tempo atrás, lá na casa antiga. À distância, protegendo cautelosamente o que estava amadurecendo em mim, apenas virei os olhos e li a placa: Departamento Médico. Eu entendi tudo. Uma sala de vidro, saturada daquela névoa dourada, prateleiras de vidro com frascos, garrafas coloridas, fios elétricos, faíscas azuladas dentro de tubos, e um ser humano muito pequeno, absolutamente magro, como se tivesse sido recortado de uma folha de papel. Não me importa onde eu estivesse, para que lado se virasse. Ele mostrava apenas um perfil, uma lâmina afiada e brilhante como o nariz e um par de tesouras como lábios. Não ouvi o que ele disse, mas observei como ela falava com ele. Senti que eu estava sorrindo impetuosa e alegremente. As lâminas dos lábios de tesoura brilharam, e o médico disse: Sim, sim, eu entendo. A doença mais perigosa. Não conheço nada mais perigoso. Ele começou a rir, e com a sua finíssima mão como papel, rapidamente escreveu algo, entregou-o para aí. Escreveu novamente, e este agora entregou para mim. Eram atestados de que estávamos doentes e não podíamos comparecer ao trabalho. Eu estava roubando o meu trabalho do Estado Único. Sou um ladrão e sujeito à máquina do benfeitor. Mas, para mim,
Tudo parecia muito distante e eu me sentia indiferente a tudo, como se tivesse lido num livro. Peguei o atestado sem hesitar um só segundo. Eu, meus olhos, lábios, minhas mãos. Sabia, deve ser assim. Na esquina, numa garagem semideserta, entramos em um aero. E, como da outra vez, se sentou novamente no lugar do piloto. Ela moveu a alavanca do motor para dar a partida, e então saímos do chão. E tudo ficou para trás. A névoa róseo-dourada, o sol, o magérrimo perfil de lâmina do médico, o qual, de repente, tornou-se alguém estimado e próximo. Antes, tudo girava em torno do sol. Agora, eu sabia, tudo gravitava ao meu redor lentamente, alegremente, com os olhos semicerrados. A velha senhora estava à porta da casa antiga. A querida boca fechada com rugas semelhantes a raios em toda a sua volta. Provavelmente, ela permaneceu com os lábios fechados desde aquele dia, abrindo-os somente agora para sorrir. Ah, menina malandra, em vez de trabalhar como todo mundo. Anda, pode ir, tudo bem. Se acontecer alguma coisa, venho correndo e aviso você. A pesada e opaca porta se fechou com um rangido. E imediatamente meu coração se abriu, ampla e dolorosamente. Na verdade, ele se escancarou. Os lábios dela eram meus. Bebi e me afastava, de vez em quando. Então olhei silenciosamente em seus olhos, bem abertos, e, mais uma vez, a penumbra do quarto, o azul, o amarelo açafrão, o couro marroquino verde escuro, o sorriso dourado do Buda. O meu antigo sonho está agora claro. Tudo estava embebido naquela seiva rósea dourada que agora mesmo estava por transbordar, encharcado. Tudo vinha amadurecendo, e agora o momento havia chegado. Inevitavelmente, como o ferro e o ímã, em uma doce submissão à lei exata e imutável da atração. Eu me derramei completamente nela. Não havia cupom cor-de-rosa, não havia cálculos, nem havia estado único. Nem mesmo eu existia. Havia apenas os dentes delicadamente afiados e cerrados, os olhos dourados que me fitavam bem abertos, através dos quais eu penetrava lentamente, cada vez mais fundo. E então, o silêncio, perturbado apenas por gotas pingando em uma pia, vindas não sei bem de que direção, a milhares de quilômetros de distância. Eu sou um universo inteiro, e, a cada gota, decorriam épocas inteiras, eras. Depois de vestir meu unife, inclinei-me sobre ela e a absorvi com os olhos pela última vez. Eu sabia, eu te conhecia, e disse bem baixinho. Ela se levantou rapidamente, vestiu seu uniforme e mostrou seu habitualmente afiado sorriso. Pois bem, senhor anjo caído, agora você está perdido. Não está com medo? Bem, adeus. Você vai voltar sozinho, está bem? Olhando-me por cima do ombro, ela abriu a porta espelhada que fica na parede do guarda-roupa e ficou me esperando. Obedientemente saí. Mas eu mal havia cruzado a soleira quando, de repente, tive a necessidade de sentir o seu ombro contra o meu. Apenas o ombro. Por um segundo, não mais. Corri de volta para o quarto onde ela, provavelmente, ainda estava abotoando o unife diante do espelho. Entrei e parei. Foi quando vi claramente a argola da antiga chave ainda balançando na porta do guarda-roupa. Mas ela já não estava mais ali.
ela não poderia ter ido a nenhum outro lugar. Havia apenas uma saída do quarto. Mas, mesmo assim, ela não estava lá. Vasculhei tudo, até mesmo abri o guarda-roupa e apalpei os vestidos antigos coloridos que havia ali. Ninguém. É um tanto embaraçoso para mim, meus leitores planetários, contar a vocês sobre esse acontecimento absolutamente improvável. Mas o que posso fazer se foi exatamente assim que tudo ocorreu? E aquele dia todo, desde a manhã, não foi repleto de acontecimentos improváveis? Tudo isso não está se parecendo com aquela antiga doença chamada sonhar? E se é assim, não dá no mesmo um absurdo a mais ou a menos? Seja como for, de uma coisa tenho certeza: mais cedo ou mais tarde, encontrarei tempo para incluir todos os absurdos em algum silogismo. Isso me acalma. Espero que isso acalme vocês também. Como estou farto! Se ao menos vocês tivessem ideia do quanto estou farto! 14º registro. Resumo. Meu, impossível, um chão frio. Mais a respeito dos acontecimentos de ontem. Estive muito ocupado em minha hora pessoal, que precede o horário de dormir. Então, não consegui escrever nada. Mas dentro de mim está tudo gravado, e é por isso que, especialmente, e talvez para sempre, aquele chão insuportavelmente frio vai ficar. Ou 90 deve vir à noite. Era o dia dela. Desci para falar com o atendente de serviço a fim de pegar a autorização para persianas. — O que há com você? Ele me perguntou. — Hoje você parece meio... Eu estou doente. No fundo, era verdade. Eu, com certeza, estava doente. Tudo isso é uma doença. E imediatamente me veio à mente, sim, o atestado. Coloquei a mão no bolso e ouvi o barulho do farfalhar do papel. Isso significava que tudo tinha acontecido. Tudo realmente tinha acontecido. Entreguei o papel para o atendente de serviço. Senti meu rosto pegar fogo, sem olhar diretamente para ele. Vi que ele me olhava surpreso. Eram 21h30. No quarto à esquerda, as persianas estavam abaixadas. No da direita, meu vizinho estava curvado sobre um livro. Via sua cabeça calva com protuberâncias e a testa formava uma enorme parábola amarela. Caminho de um lado para o outro no quarto, completamente agoniado, pensando: como, depois de todas as coisas que aconteceram, eu deveria agir com ela, com a U? Sinto nitidamente os olhos do vizinho à direita sobre mim. Dá para distinguir as rugas na testa dele. Uma série de linhas amarelas indecifráveis. Linhas essas que, por algum motivo, tinham algo a ver comigo. Às 21h45, entrou no meu quarto um alegre redemoinho rosado e me vi envolvido por um anel firme de braços rosados em volta do meu pescoço. Mas, depois, senti o anel ficando fraco, cada vez mais fraco, até se soltar completamente. Os braços se deixaram cair. Você não é mais aquele. Você não é o de antes. Já não é meu. Que terminologia primitiva. Meu. Nunca fui. E vacilei. Foi quando me dei conta de que, antes, eu, de fato, jamais havia sido de ninguém. Mas agora, bem, eu não estou vivendo em nosso mundo racional, mas no mundo antigo e delirante, o mundo da raiz quadrada de -1. As persianas caíram. Ali, atrás da parede da direita, o meu vizinho deixou cair no chão um livro que estava na mesa. Pela estreita fresta entre a persiana e o chão, vi o exato momento em que uma mão amarela pegou o livro. Dentro de mim, minha vontade era de agarrar aquela mão com toda a força. Eu pensava que... Ela disse: eu queria ter me encontrado com você hoje, na hora do passeio.
Tenho tantas coisas. Eu preciso contar tantas coisas para você. Minha querida e pobre Eu, a boca rosada, a lua crescente com as pontas viradas para baixo. Mas não posso lhe contar tudo o que aconteceu, até porque isso a tornaria cúmplice dos meus crimes. Sei muito bem que ela não tem forças para ir ao departamento dos guardiões e, consequentemente, ou 90 estava deitada. Eu a beijava, bem devagar. Beijava aquela dobrinha ingênua e rechonchuda em seu pulso. E os seus olhos azuis se fecharam. E a lua crescente e rosada floresceu lentamente, desabrochou. Beijei-a toda. De repente, senti claramente o ponto de depravação a que essas coisas haviam chegado. Que decadência! Não posso, impossível. Necessário e impossível. Meus lábios imediatamente congelaram. A lua crescente rosada começou a estremecer, a escurecer, e se retorceu. Ou jogou um cobertor sobre si, enrolou-se toda nele, e colocou o rosto no travesseiro. Sentei-me no chão perto da cama. Que chão desesperadoramente frio! Sentei-me e fiquei em silêncio. De debaixo, um frio agonizante começou a subir cada vez mais alto. Provavelmente o mesmo frio silencioso que existe lá nos espaços interplanetários azuis e emudecidos. Entenda-me, eu não queria, murmurei. Com todas as minhas forças, Era verdade. O eu verdadeiro, não queria. Mas mesmo assim, quais palavras eu poderia usar para falar com ela? Como explicar para ela que o ferro não queria se submeter à atração, mas que a lei é inevitável, exata? Ou levantou o rosto do travesseiro e, sem abrir os olhos, disse: saia. Mas por causa das lágrimas saiu algo como faia. E por algum motivo, até esse absurdo insignificante me marcou. Congelando de frio e tremendo até os ossos, fui para o corredor. Através do vidro, paira uma névoa leve, quase imperceptível. Mas, ao longo da noite, muito provavelmente, ela cairia novamente com força sobre tudo. Em uma única noite, o que aconteceria? Ou passou silenciosamente por mim em direção ao elevador. A porta bateu com força. Fiquei apavorado e gritei: espere um minuto! Mas o elevador já estava zumbindo e ia descendo, descendo, descendo. Ela tirou o R de mim, ela tirou o de mim. Mas, ainda assim,